Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida do Mundo e nesse vídeo eu vim fazer uma atualização de dois projetos de leitura. São aqueles dois projetos de revistas diferentes sobre livros da literatura mundial. 100 livros essenciais da literatura mundial, relação da revista Bravo. 100 melhores livros de todos os tempos, relação da revista Bula. Eu vou deixar aqui embaixo os posts no blog, os posts sobre cada um desses projetos, com todos os vídeos de atualização, a lista dos livros da relação, marcados os que eu já li, os que eu tenho, não li, os que eu ainda não tenho, enfim, com link para resenha em vídeo ou em post. Enfim, vai estar tudo lá. Vou deixar das duas listas, dos dois projetos, aí se vocês acessarem vocês vão entender direitinho o que eu estou falando. Certo? Em cada atualização tá lá marcado sobre qual eu estou comentando, então dê uma olhadinha lá. Então, como essas duas listas têm livros em comum, eu faço um vídeo com os livros em comum das duas, e aí eu atualizo as duas de uma vez. E os livros diferentes de cada um eu faço vídeos à parte, certo? Eu sempre tenho que explicar isso e eu sempre acho que eu não explico direito. Então, assim, se vocês olharem lá nos posts, talvez fique mais claro. Tá bom? Trópico de Câncer, de Henry Miller. É um livro, assim, que me causou um certo incômodo, porque ele não tem um enredo, assim. Ele é como se fosse um diário. Uma pessoa contando dia a dia o que acontece em Paris, 1930, mais ou menos. E é um livro autobiográfico, então a experiência de Henry Miller em Paris, quando todo mundo ia para Paris, todo mundo quem, né? Todos que podiam ir, muitos americanos, muitos escritores, e naquela sensação de pós-Primeira Guerra, aquela sensação de nada, aquela sensação de que a ciência não é tão maravilhosa assim, que a humanidade não é tão interessante assim, e nós destruímos o mundo, e para onde vamos e o que vamos fazer agora. Aquela sensação assim de aridez, da terra desolada do T.S. Eliot. Então, ele tá lá em Paris, só que ele conta o avesso, né, do que os outros contam. Não que os outros mintam, mas acho que ele tem menos dinheiro e aí ele passa por uma situação mais de subúrbio. Os outros quem? Os da Geração Perdida, Fitzgerald, Hemingway, James Joyce, Ezra Pound, sei lá, vários outros que passaram por Paris durante esse período. Então aqui é a narrativa do Henry Miller sobre o subúrbio de Paris, prostitutas, cafetões, garçons, bebedeira, sexo, muito palavrão, muito aquela coisa que vai incomodando, né? A visão das mulheres, né? As mulheres que aparecem aqui, quase todas são prostitutas e o tratamento que elas recebem, enfim. É uma coisa que incomoda um pouco, né? A mulher fica um pouco incomodada. Mas a proposta do autor era mostrar esse avesso, né? Falar do que os outros não falam. Então, muito palavrão, uma coisa meio sem enredo, uma coisa... Mas você percebe uma busca ali. E eu já disse, pra mim, as buscas sempre são busca de identidade. A pessoa pode buscar uma religião, pode, sei lá, se envolver com drogas, pode ficar com essa aflição de sexo desenfreada, essa busca, essa coisa, é uma forma de se encontrar no mundo, né? De se achar. E aqui a gente percebe isso claramente, né? Então é um pouco do espírito do mundo naquele período. Eu já prometi, e pegando esse livro eu me lembro que eu tenho que fazer um vídeo ou dois sobre o período entre guerras, livros sobre o período entre guerras. Eu vou fazer. O Lobo da Steppe, do Hermann Hesse, um alemão. Aqui também, depois da Primeira Guerra Mundial, também uma situação de sexo, só que aqui tem drogas também, mas antes disso, conta a história. É a situação do Lobo da Steppe, um senhor assim de uns 40 e poucos anos, que até tá planejando se matar, porque já não vê muito sentido, ele é solitário, ele é refinado, burguês e descrente do mundo. Tipo Geração Beat? Não, porque ele já não tem mais idade, a Geração Beat veio depois, mas este livro é meio precursor da Geração Beat. Aliás, vou adiantar, esses dois livros são precursores do que a gente vê lá em Jack Kerouac, certo? E aqui ele tá planejando se matar, tal, mas né, tem uma data para isso acontecer. Ele é refinado, culto, até que ele conhece a Hermínia.
Uma mulher que muda a vida dele totalmente. Aí a gente lembra de Demian, é uma figura parecida com a figura que tem lá, meio andrógena, assim, sabe? E muda a vida dele totalmente. E aí a vida dele dá uma guinada, e aí vem sexo, droga, esse vazio, rock and roll não, mas sexo e droga, ela busca uma coisa meio psicodélica, meio Paulo Coelho, sabe? Meio Paulo Coelho, meio Raul Seixas, aquela coisa de eu nasci há 10 mil anos atrás. Então, tá aqui. E é um livro bem interessante, esse espírito de pós-primeira guerra, esse vazio, as pessoas usam drogas, as pessoas ficam sem eira nem beira, ficam totalmente desacreditadas, não há em que acreditar mais. Muitos já não acreditam em Deus, em religião, né? O Nietzsche já tinha dito que tinham matado Deus. A ciência, depois da Primeira Guerra, também já caiu em descrédito. E qual era o rumo da humanidade? Só tinha destruição, as pessoas ficam perdidas. A gente vê isso aqui. As Vinhas da Ira, do John Steinbeck. Esse é mais um livro, período entre guerras, né? Esses três. Só que aqui é uma situação diferente. É década de 30 nos Estados Unidos. Então, assim, é pós-Primeira Guerra? Sim. É um vazio? Sim. Mas é diferente disso que é mostrado aqui. Aqui não é na Europa, que é dos Estados Unidos. E aqui é depois do crash da Bolsa de Nova York. E aqui é a situação de uma família de trabalhadores rurais, que trabalhavam em fazenda de algodão, que perderam emprego. Então, assim, a família grande, avós, netos, enfim. E aí eles tentam ir para a Califórnia para tentar uma vida melhor. Só que não, né? Eles pegam o caminho, rota 66 e vão. Mas é muita miséria, eles não têm condições, é uma narrativa muito boa. A gente ri em determinados momentos, essa é a característica do John Steinbeck, que é construir narrativas assim do cotidiano, da minúcia, e com pessoas de baixa instrução que falam de maneira engraçada, não é porque falam errado, né, de acordo com os padrões da língua, os padrões cultos da língua, mas são as construções, o modo de encarar a vida acaba ficando engraçado. E isso faz com que a gente aguente o drama, né, até o fim, porque é um livro grande. É um drama, assim, que a penúria vai piorando, piorando, enfim. Muita desgraça. É um livro muito bom. Tocante. Final também tocante. É outra característica do Steinbeck, que é uns finais, assim, que deixam a gente arrebatado, sabe? Assim, grandes finais. É um livro excelente, assim, um dos melhores da vida, recomendo fortemente. E o último, do grande Dostoiévski, Crime e Castigo. Eu fiz um vídeo sobre este livro, vou deixar aqui. E pegando este livro, também lembrei de uma outra promessa de vídeo, que é O que Esperar de Dostoiévski. Eu fiz essa promessa, eu tenho que fazer esse vídeo. Só que eu comecei a ler Recordações da Casa dos Mortos, eu tava querendo terminar a leitura antes de fazer esse vídeo, mas eu acho que, como eu acho que não estou muito afim de terminar a leitura daquele livro agora, não porque não seja bom, mas é que eu estou noutra vibe, acho que eu vou fazer o vídeo sem ler, sem terminar de ler Recordações da Casa dos Mortos. Então, aguardem, sairá. Fiz um vídeo aqui, a história do Raskolnikov, um dos meus personagens favoritos da vida. Ele tem a teoria, ele mata a velha, mata o irmão da velha, em prol de uma teoria. Não é pela miséria, hein? Não se engane. Tem gente que pensa que é pela miséria, mas não é. E ele deixa isso claro em algum momento ele fala que é miséria, em outro momento não, mas a gente conhecendo Dostoiévski, a gente conhecendo bem toda a história, sabendo analisar, a gente percebe que não. Era mais pela teoria, porque ele estava muito incomodado com muita miséria das pessoas, situação injusta. Dostoiévski era socialista, Só que Dostoiévski também era cristão, então ele pune, né? Ele sempre pune seus personagens nihilistas. Ele faz isso em vários livros. Pune os nihilistas. Ou com loucura, ou com prisão, ou com redenção, ou com... não importa. Eu estou falando meio por cima, assim, porque eu já fiz um vídeo. Eu também vou fazer o outro, Que Esperar de Dostoiévski, que eu vou comentar essas coisas mais a fundo. Mas é um livro excelente. O cara mata, assim, um crime brutal, hediondo, duas velhas, assim, indefesas, e a gente fica com dó dele. Ele sofre tanto. Ele é tão atormentado pela consciência, por tudo que fez, pelo que não fez, enfim, pela situação toda na qual vive, ele sofre tanto que a gente tem muita pena. É um livro que faz com que a gente se humanize diante de um criminoso, né? Eu não conheço nenhum outro que tenha feito isso tão bem.
esses são os meus 4 livros de atualização. Eu acho que já até li mais um ou dois, mas eu vou deixar para um outro vídeo, para esse não ficar muito longo, certo? Você já leu algum desses? Quais os livros próximos dessa lista, dessas 2 listas que vocês querem que eu leia? Me digam que eu vou tentar me esforçar. Eu tenho lido bem, assim, tá fluindo bem para essas 2 listas. Para essas não, para outra também de literatura brasileira. Eu acho que as listas fazem com que eu leia mais, eu não sei. Não sei dizer. Muito obrigada por assistir, não se esqueça de avaliar o vídeo e me seguir no Facebook e no Instagram, Que Vi do Mundo. Beijos e tchau, tchau.